Parece que a França iniciou uma nova revolução, mas quem vai para a guilhotina dessa vez é o gado. Olá, eu sou Daniele Jesus e este é o quadro Agenda Verde. Tudo que a mídia de massa não te conta sobre meio ambiente, eu conto aqui no canal. E antes de começar o vídeo, aquele recadinho que eu não posso deixar de falar aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Além, é claro, de seguir todos os canais que eu indico. 2024 é ano de Olimpíadas. Nesse ano, a competição acontecerá em Paris. E eu confesso para vocês que estava demorando para o espírito de Robespierre aparecer por lá. Tem só uma olhadinha nessa notícia. Olimpíadas de Paris elege carne como ameaça ambiental. Cadê a guilhotina pra gente colocar a vaca aqui? Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão se aproximando, trazendo consigo não apenas atletas de todo o mundo, mas também uma agenda ambiciosa em termos de sustentabilidade e alimentação. Entre os objetivos mais destacados está a redução significativa da presença de carne nas refeições servidas durante o evento, utilizando o argumento e elegendo a carne como ameaça ambiental. Eu queria saber se os atletas comem assim carne feita em impressora 3D. O que parece claro, mais uma vez, para o setor das proteínas animais, é que existe uma agenda anti-carne definida para tentar barrar o aumento da demanda pela carne bovina, suína e de frango, utilizando argumentos e o pior, passando uma imagem de que o setor é responsável pelo aquecimento global. Mas vocês só descobriram isso agora? O evento, marcado para julho deste ano, definiu uma meta clara: reduzir a oferta de proteína de origem animal nas 13 milhões de refeições que serão servidas aos diferentes públicos. A principal justificativa para essa mudança radical é a preocupação com as emissões de carbono. Blá, 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 blá. A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estabeleceu a meta de limitar as emissões geradas para cada refeição para 1 quilo de CO2, metade da pegada de carbono das refeições anteriores. Para atingir esse objetivo, haverá uma redução no consumo de proteínas animais e o aumento na oferta de vegetais, frutas e carnes vegetais. Aquelas carnes feitas à base de planta. Parece que os Jogos Olímpicos desse ano vão cumprir mais uma etapa da agenda ambientalista, que é de fazer todo mundo comer capim igual o rei Nabucodonosor. Para você que não entendeu, a referência bíblica está aqui. Não é de hoje que existe todo um movimento anti-carne. Tudo começou com o movimento hippie lá atrás, no início dos anos 70. Toda aquela pataquada de John Lennon, Imagine all the people. As frases feitas tipo, faça amor, não faça guerra. A paz, todo mundo em paz. Primeiro, começou-se com o vegetarianismo, que é um movimento que hoje em dia não é mais tão popular como era nos anos 80 e 90. Que era um movimento de pessoas que não comiam apenas carne vermelha. Comiam peixe, frango, mas não carne vermelha. Depois veio o veganismo, que é o que a gente conhece hoje, que é um movimento tão xiita que não consome nada de origem animal, incluindo ovos, leite, manteiga, etc. E agora está surgindo um movimento novo, que é um movimento para transformar todo mundo em Timão e Pumba. Você não entendeu errado, não. Por que você deve começar a comer insetos? Eles querem que você repita aquela frase do Timão. Viscoso, mas gostoso. Essa matéria que eu li o título para vocês é de 2016. E se vocês perceberem, com o passar do tempo, esse movimento de comer insetos está ficando mais popular. Observem essa matéria de 2021. Insetos, o alimento super nutritivo desprezado pelo mundo ocidental. Eles querem que todo mundo vire Timão e Pumba mesmo. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Os insetos são uma peça realmente importante que faltava no sistema alimentar, diz Virginia Emery, presidente da Beta Hat, uma startup americana que cria ração animal a partir de larvas. São definitivamente um superalimento, um monte de nutrientes em um pacote bem pequeno.
Eu vou fazer uma adaptação aqui de uma frase do Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial. Você comerá ração de insetos e será feliz. Agora, voltando rapidinho na tal carne feita à base de vegetais. Você estava achando que estava arrasando. Ah, eu só como carne feita à base de plantas, sabe? Não mate os animaizinhos, por favor. Vem cá que eu vou te mostrar um negocinho. Hambúrguer à base de plantas aumenta risco de diabetes. Uma pesquisa recente publicada no American Journal of Clinical Nutrition revelou que o consumo de hambúrguer à base de planta aumenta os níveis de açúcar no sangue. O estudo comparou pessoas que consomem a proteína animal e a carne vegana e notou um aumento deste segundo grupo. Resumo da ópera: comer carne vermelha faz tão bem para sua saúde que evita o diabetes. Você acha mesmo que esse tipo de notícia aqui vai ter 10, 15 minutos no Jornal Nacional? É ruim. Segundo os pesquisadores, uma das explicações pode ser a presença de carboidratos presentes nas carnes fakes, que aumentam os níveis de glicose dos participantes. O grupo que comeu proteína animal apresentou ainda níveis de sódio mais baixos. E comer carne vermelha é mais saudável. Aliás, se você não sabe, eu vou te explicar o seguinte. Existe uma relação muito estreita entre a carne vermelha e o desenvolvimento do nosso cérebro. Porque desde quando Adão e Eva transgrediram-se contra Deus e foram expulsos do Jardim do Éden, o ser humano teve que caçar animais para comer. Então não adianta, o ser humano sempre, a vida inteira, consumiu carne. A importância da carne para a evolução do cérebro. Pesquisadores identificaram que a ingestão de carne pode ter sido um dos fatores que auxiliaram na evolução humana. O estudo, publicado na última edição da revista Nature, revelou que o processamento de alimentos e uma rica dieta em proteínas foram decisivos no desenvolvimento do cérebro humano. Eu posso dizer que os globalistas querem que a gente fique burro? Vamos de novo para a nossa enciclopédia. Império Ecológico, de Pascal Bernardin. Toda essa agenda anti-carne é desculpa esfarrapada para tratar do tal efeito estufa. Outros culpados também são enumerados, entre eles o gado, cujas flatulências constituem uma importante fonte de metano, outro gás responsável pelo efeito estufa, e os campos de arroz, também produtores de metanos. Em uma só palavra, o homem constituiria um perigo para a Terra. Ao se aquecer, ao se alimentar ou ao trabalhar, ele polui o planeta e põe em risco a biosfera e as outras espécies animais e vegetais. Nós somos o carbono que eles querem controlar. Já dissemos aqui anteriormente, inclusive lendo o livro de Pascal Bernardin, que para que haja essa tal redução de CO2, todas as atividades humanas teriam que ser reformuladas, ou seja, controladas. E quem vocês acham que quer controlar todas as atividades humanas? Essa coisa também de reduzir os gases do efeito estufa gera um din-din, nós já explicamos aqui algumas vezes. Os opositores da política ecológica mundialista avaliam em bilhões de dólares os custos das medidas destinadas a limitar a emissão de CO2. Esses custos fabulosos provocarão um declínio do padrão de vida dos países desenvolvidos, explicitamente desejado pelas forças revolucionárias, que irão usar de todos os meios para satisfazer este desejo. Isso resultará em uma modificação radical dos modos de vida. Sabe aquela frase que o Lula disse sobre para que a pessoa de classe média tem 2 TVs em casa? Ele pode ser bêbado, mas ele não é burro. Porque essa frase que ele disse faz todo sentido com essa citação de Pascal Bernardin. Porque para acontecer todo esse movimento da tal redução de carbono, o padrão de vida será modificado para pior. Um exemplo disso é o tal crédito de carbono, onde as pessoas terão um limite de quantidade de emissão de carbono para gastar. E se você exceder esse limite, vai ter que comprar crédito. E esse crédito será vendido a preço de ouro. E aí você vai pensar 2 vezes. Não vai comprar esse crédito a preço de ouro. Logo, seu padrão de vida vai diminuir. É justamente isso que eles querem. Um socialismo global. Todo mundo igual na pobreza. Enquanto eles lá no topo da pirâmide riem da nossa cara.
Para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu vou ler um trecho de um documento da Eco 92, onde fala que os governos devem empurrar a agenda ambientalista em cima do povo, com medidas que tratem de sustentabilidade. Os governos também deveriam incentivar o surgimento de um público de consumidores bem informados e ajudar indivíduos e famílias a operar escolhas ecologicamente sensatas. Ou seja, para eles, você é burro. Você não sabe fazer uma escolha ecologicamente correta. Para eles, a gente é besta. Como para eles a gente é besta, eles obrigam as assembleias legislativas e câmaras municipais a votarem determinadas leis idiotas, como, por exemplo, a tal lei da sacolinha, que foi votada aqui no Rio de Janeiro há algum tempo atrás e em alguns outros municípios desse Brasilzão. Vou continuar lendo o trecho do documento. Tomando em particular as seguintes medidas: encorajar programas específicos focados no consumidor, tal como a reciclagem e os sistemas consignados. Um exemplo foi o que eu citei, a lei da sacolinha. Reforçar os valores próprios a favorecer os modos de consumo racionais. Por exemplo, esse negócio aí de carne feita à base de planta. Os governos e as organizações do setor privado deveriam incentivar a adoção de atitudes mais positivas em relação aos modos de consumo racionais, através de programas de educação e de sensibilização do público e outros meios, como a publicidade positiva para produtos e serviços. Vale até usar blogueirinha se for necessário. E sobre essa parte da publicidade positiva, a mídia tem aí uns 70% de culpa nisso. Os países e os sistemas das Nações Unidas deverão estabelecer relações de cooperação com a mídia e também com os setores do entretenimento e da publicidade. Relação com a mídia. Quando uma redação de jornal, por exemplo, cria uma seção, uma coluna de vida saudável, mas só fala dessas porcarias. Entretenimento. Filmes, novelas, séries, blogueirinhas de internet, tudo isso aí é utilizado para passar uma imagem subliminar. A partir de hoje, comece a prestar bastante atenção nos roteiros dessas produções recentes. E vocês vão perceber como esses textos estão carregados dessa cultura woke. Publicidade. As propagandas de hoje estão chatas para o caramba. Vocês já perceberam que hoje não existe mais, por exemplo, propaganda de hambúrguer? Falando de hambúrguer normal, tá, gente? Não é o da planta, não. É o normal. Não existe mais propaganda de hambúrguer, não existe mais propaganda de carne. Hoje em dia é só propaganda para Frentex, que é justamente para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Inclusive, esse documento da Eco 92 fala justamente isso. Não fala a expressão lavagem cerebral, mas fala com eufemismo, iniciando debates destinados a mobilizar suas experiências para moldar o comportamento público e os esquemas de consumo. Moldar o comportamento público é só um nome bonitinho para lavagem cerebral global. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar o vídeo, não esquece, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. É isso aí, pessoal, um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.